Lily's Garden. Talvez você já tenha ouvido falar desse jogo, talvez você já tenha até jogado ou visto algum anúncio dele por aí. Basicamente se trata de um jogo lançado em 2019 pela empresa Tactical Games, e é um jogo de celular que envolve resolver puzzles e cuidar de jardins. É como se fosse um mini fazenda misturado com Candy Crush, só que ao longo do jogo você vai vendo uma história sendo contada, os personagens começam a interagir de certa forma, e assim você vai desenvolvendo o seu mundo nesse universo da Lily. A desenvolvedora não fez só esse jogo, eles produziram mais jogos além de Lily's Garden, e alguns deles são até famosos, como Penny Floor, mas também tem outros vários jogos, como Be Brilliant, Cookie Cats e alguns outros. Além disso, a maioria desses jogos meio que se passa no mesmo universo e as coisas são conectadas de alguma forma, mas isso são teorias que a comunidade que acompanha especula, devido a algumas semelhanças entre as coisas que acontecem nesses jogos. Só que hoje a gente vai focar na história de Lily's Garden e o que é contado do lado de fora do jogo, mas que ainda assim são coisas que têm uma certa conexão com o jogo em si. Porém, dá pra perceber que são coisas à parte, um enredo que não dá pra entender tanto assim o que tá acontecendo. Basicamente, quando o Lily's Garden começou a ser anunciado, ele contava com alguns anúncios o tanto quanto diferentes. Diferentes não, eles eram bizarros, eram estranhos de se ver, e você pode olhar várias pessoas assistindo esses anúncios em vários vídeos diferentes, porque realmente não é algo tão comum assim de se ver pra um anúncio de um jogo, mas o que as pessoas normalmente não falam ou não se importam é com a história que tá sendo contada ao longo dessas animações, das animações que são feitas pra anunciar o jogo especificamente, porque pode não parecer tão óbvio assim, mas algumas delas têm conexões, algumas animações se conectam, pode não ser tão simples assim entender a ordem cronológica das coisas. Até hoje a empresa criadora do jogo nunca falou que tem uma ordem cronológica dos acontecimentos dessas animações, mas meio que dá pra perceber que algumas coisas acontecem antes das outras, então assim eles meio que estão contando uma historinha dos acontecimentos na vida da Lily, uma história um tanto quanto assustadora, diga-se de passagem. Por exemplo, algumas animações estão apresentando os personagens, então a gente entende que ela deve ser uma das primeiras na ordem cronológica das coisas. Acontecimento onde a Lily tá sozinha também são uma peça importante pra gente ir montando a história, e se tornou bem comum em alguns sites e fóruns gringos as pessoas tentando montar a ordem correta disso pra ver como é de fato a história que tá sendo contada. As pessoas querem saber quem é verdadeiramente a Lily e o que ela vai se tornando ao longo do tempo. Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Sejam bem-vindos à história completa das animações de Lily's Garden. Bom, pra contar essa história da forma correta, a gente vai usar como base algumas timelines que a comunidade que acompanha as animações montou. Uma dessas timelines é a versão lançada pelo Tygosaurus, que é um cara que já assistiu todos os anúncios do jogo lançado até hoje e arranjou isso de uma forma cronológica umas 4 vezes. E ele tá sempre colocando e encaixando as novas partes das animações que são lançadas. Então é um cara bem esforçado e engajado aí pra montar a história de Lily's Garden. Além disso, em alguns momentos a gente também vai usar alguma timeline de fóruns, onde o pessoal tenta colocar as coisas mais recentes que foram lançadas de uma forma que faça sentido na história. Às vezes alguma imagem ou coisa do jogo nova que é mudada e isso acaba entrando em alguma dessas timelines. Lembrando que além de ver essas animações da história do jogo, eu também vou fazer meio que uma mini análise de cada uma. Então a gente vai ver todas as coisas estranhas e bizarras que acontecem por aqui. Dá pra ver que esse vídeo é um pouco mais longo do que o normal, do que eu geralmente lanço, então se você puder compartilhar depois, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Bom, mas vamos lá, se preparem pra gente ver o universo inteiro de Lily's Garden. A gente começa com a primeira animação da nossa ordem cronológica dos acontecimentos, a animação de apresentação dos personagens desse universo. Nessa animação a gente começa a ver alguns dos personagens da história fazendo algumas coisas. Primeiro nós vemos a Lily Robert, que é a protagonista desse universo. Ela dá um sorrisinho pra câmera e na próxima cena ela tá chorando. E isso é uma antecipação das coisas que estão por vir. Só 2 sofrimentos na vida dessa menina. O próximo a aparecer é o Luke, que é um vizinho da Lily, e ele não tem nenhum papel assim tão importante. Ele serve pra dar alguns momentos de romance na história e coisas do tipo. E a gente vê aí ele dando fuga com a menina. Em seguida aparece o Blaine, que é um ex da Lily. Ele tem esse pique bem cara de filme norte-americano. É um cara loiro, forte, bem vestido, que provavelmente é abusivo e mongoloide. É o que todo cara de filme norte-americano geralmente é. A próxima a aparecer é a Molly, a mãe da Lily. Ela tem um estilo meio de velha, e ela é velha mesmo, não tem muito pra onde ir. Além de que ela é muito ligada nessas coisas de ui e sexo, e vocês vão entender isso mais pra frente. Daí nós temos a Regina, que é uma amiga da protagonista e meio que a faz tudo da história. Ela constrói qualquer coisa e vai em festas. Reza a lenda que ela pega mais mulher do que qualquer inscrito desse canal. Não que isso seja uma tarefa muito difícil. Bom, tem alguns outros personagens que vão aparecendo ao longo da história, mas esses são os principais, de fato. São eles que meio que fazem a base da história. Os próximos eu vou apresentando a vocês enquanto a gente for assistindo as animações, que eu acho que faz mais sentido. Mas vamos ver agora um anúncio de 2017, que é o próximo na nossa linha do tempo de acontecimentos. Nesse aqui nós temos a Lily escovando os dentes, e a gente vê que a animação era um pouco zoada, o cabelo dela parece uma caixa, sei lá, parece que pegaram uma caixa de papelão e colocaram na cabeça dela. E aí do nada começa a acontecer muita coisa ruim com a menina, o espelho dela quebra, ela pisa em um toletão de merda, começa a ventar muito e o guarda-chuva puxa ela pro mar. Eu não sei como ela não morreu aqui. Ela vai pegar uma xícara e sem querer derruba ela. Nessa parte aqui ela tá correndo e não vê uma árvore gigante que tem no chão. Se jogou completamente. Isso aqui
que não tem nem como defender a Lily. E no final, como se já não bastasse tudo isso, ela tá segurando uma sacola de compras e esperando um ônibus, mas a sacola dela rasga. Então depois mostra as cenas dela preparando uma mesa de comida e a gente já fica esperando alguma coisa desastrosa acontecer, mas não acontece nada. Ela só fica sentada, sozinha e sem ninguém. E essa é a coisa desastrosa que acontece, ela fica sozinha. Lembra muita gente aí nessa vida. Liberdade ou solidão. Meu pau na sua mão. No final, ela tá deitada no sofá, sozinha novamente, comendo um sorvete. Triste. E esse é o anúncio do jogo. No final, a gente descobre que isso era só a parte do anúncio. Moral da história desse anúncio: não tem moral da história. Lily's Garden é tipo um reflexo da vida real. Tudo dá errado durante o dia inteiro e no final do dia você tá triste e sozinho. Isso aqui é a base da vida de muita gente. O melhor é que no final aparece um jogue agora. E assim, depois de ver um anúncio depressivo desse, não dá vontade de jogar. Dá vontade de deitar e chorar apenas. E a grande parada desses anúncios de Lily's Garden são essas animações que tem uma história meio nada a ver, sabe? Só acontece desastre na vida da menina, do começo ao fim da animação. Tá, mas aqui a gente já consegue tirar algumas conclusões sobre a história e entender algumas coisas. Primeiro a gente vê que ela é uma garota sozinha, que ela faz tudo sozinha e não tem muitos amigos por perto. Os amigos dela provavelmente vivem suas vidas fazendo outras coisas, sei lá, usando droga, e ela fica sozinha. Isso vem até de um contexto do próprio jogo, onde ela mudou de cidade e agora está morando em um lugar novo. E aí, quando você tá morando em um lugar novo, meio que não tem muitas opções, você fica sozinho o mesmo tempo todo. Mas aí nós chegamos até a nossa próxima animação da história, onde a gente vê a Lily e a mãe dela em algum lugar, que é tipo um parque. E a mãe dela dá um alerta pra Lily de que tem um cara ali afim dela, porque a mãe dela é dessas, não pode ver uma oportunidade da filha dar, que ela vai fazer a filha dela dar. E o cara é esse maluco com uma aparência meio de acabado, um velho sem ânimo pra vida. E aí a Lily começa a lembrar que não deu muito certo com ele no passado, aconteceu algumas coisas que ela não gostou muito. Então a mãe dela meio que só diz: já que você não quer, então eu vou pegar esse idoso aí. E assim o anúncio acaba. Esse é mais um anúncio de Lily's Garden. A mãe dela ofereceu um cara pra filha, ela não quis, então ela vai talaricar, a cara dura mesmo. Mas no próximo anúncio, que segue a ordem da história, a gente já começa a ver algumas coisas diferentes acontecendo. Agora a Lily tá em uma academia, ela vai fazer algum tipo de exercício e coloca esse tapete no chão. Sei lá o nome disso, acho que não é um tapete. Mas quando ela vai começar a malhar, aparece uma bunda na frente dela e ela para pra olhar a bunda meio assustada. O que isso significa, nós não sabemos, mas já dá pra ver que ela tá tentando mudar de vida. Ela parou de ficar isolada em casa e começou a sair pra outros lugares em busca de socializar. E a partir daqui, a vida da nossa protagonista começa a mudar drasticamente. Tipo, ela vai mudar bastante mesmo. Na próxima animação dessa saga, a gente já tem a Lily junto com o Blaine em um quarto. Eles ficam juntinhos e começam a se beijar, e depois é mostrado pra gente um relógio com as horas passando. As horas não, passam em cerca de uns 5 minutos, enquanto isso tem um barulho de fundo que parece ser sexo. Eu não sou especialista, mas acho que durante esses 5 minutos eles estavam praticando aquilo. Eu acho que eles estavam fazendo fora que o cara é uma máquina, e tipo, 5 minutos direto fazendo isso é um deus do autocontrole. Praticamente um podcast. Mas em seguida nós temos uma cena dos dois na cama. Ele dá um sorriso pra ela, levantando a sobrancelha, meio que fazendo um gesto de: opa, foi muito bom. A Lily confirma com a cabeça, mas depois ela faz uma cara de desprezo, como se não tivesse gostado muito do que rolou. Então o que a gente sabe até o momento é que a Lily provavelmente é nova na cidade e não tinha muitos amigos por lá. Até que ela finalmente começou a sair com o cara, mas ele é meio padrão demais e ela não gostou tanto disso. Mesmo ele sendo uma máquina mortífera que consegue aguentar 5 minutos fazendo aquilo que vocês sabem o que é: sexo! A próxima parte dessa linha do tempo é uma das mais famosas. A Lily tá no momento de fazer as coisas domésticas, então ela vai colocar roupa pra lavar dentro da máquina, mas a máquina começa a abrir do nada. Até que ela fica puta com a situação e resolve pular em cima da máquina de lavar e fechar ela com o próprio corpo. Mas aí acontece algo meio que inesperado. A máquina começa a tremer e vibrar, fazendo com que a nossa protagonista fique um pouco empolgada demais com o que tá acontecendo. Ela sente um certo prazer em estar ali, é meio suspeito. E como se não bastasse esse momento tão fora do comum do que aconteceu, com a sequência da história e na ordem que as coisas acontecem, o próximo anúncio do jogo mostra pra gente a Lily com duas amigas indo em uma lavanderia. E essas amigas são a Regina, que é a carpinteira que faz tudo dentro desse universo, e a Whitney, uma nova personagem que começa a aparecer a partir de agora. Mas elas chegam no lugar, a Lily apresenta as duas pras incríveis maravilhas do prazer, que são as máquinas de lavar roupa. Elas preparam umas velas, colocam um vinho no copo, encaixam uma moedinha no buraco e começam a se deleitar com o enorme prazer de lavar uma roupa bem lavada. Como é gostoso lavar roupa, cara, não tem jeito. Mas isso aqui é um tapa na cara do machismo. A Lily tentou algo com um cara que era um babaca com ela e se sentiu insatisfeita. E por causa disso ela achou uma forma melhor de aproveitar, sozinha ou com as amigas dela. Elas começaram a descobrir que o verdadeiro prazer está em lavar uma roupa bem lavada. Isso é sensacional, realmente dá prazer em ver uma roupa limpinha. No próximo anúncio dessa saga, nós temos o namorado dela, loiro padrão, fazendo uma pintura do que todos imaginariam que seria a Lily. Enquanto isso, ela tá sentada em uma cadeira que é desproporcionalmente maior que ela. Então, de repente, ele termina a pintura e ela vai olhar. Porém, ela se decepciona profundamente com o que viu, porque a pintura é nada mais, nada menos do que o cara cavalgando no que seria a Lily de cavalo. Então dá pra ver aí que esse cara só pensa em uma coisa com a Lily. Ele só quer cavalgar nela, como se ela fosse um cavalo. É muito triste esse machismo implantado pelo namorado dela. Esse cara é uma decepção na vida da Lily,
Lily, ele não faz nada certo. Mas é claro que ela não deixa isso de graça, então em seguida ela pega o quadro e joga na cabeça dele. Mais uma vez o feminismo venceu. Na sequência nós temos o que é aparentemente a Lily e o namorado dela em uma festa de Halloween, onde o cara tá vestido de Frankenstein, a Lily está vestida de bruxinha e eles se beijam. A Lily sai e vai pegar uma garrafa, porém ela encosta a mão dela na mão de um cara. E esse cara é o próprio namorado dela também, porém agora ele tá vestido de Drácula. E ele dá um riso e logo em seguida chega o outro namorado dela, que na verdade é o mesmo, só que na fantasia de Frankenstein que ele tava antes. E eles começam a olhar pra ela e ela fica assustada, meio perturbada, sem entender nada do que tá acontecendo. Mas aí na sequência ela acorda aliviada e respira bem depois desse sustão que ela levou. Na verdade ela estava sonhando que o namorado dela tinha se duplicado, o que é um terror pra qualquer pessoa. Imagina ter um namorado idiotão que nem o dela e do nada o cara se duplica, isso é realmente um pesadelo. Já no anúncio seguinte nós começamos com essa cartela de charadas e alguém pegando uma charada. Enquanto isso a namorada desse cara aqui, que parece um dançarino de tango, começa a apontar pra ele e acertar as charadas que eles estavam fazendo. E com isso a pontuação deles vai aumentando, porém a Lily olha pra eles com uma cara de raiva, com uma cara de decepção. Ela está tendo inveja do relacionamento incrível que os dois devem ter, que devem ser aí alguns amigos dela. Enquanto isso o namorado dela tá pegando uma carta dessa charada e aí ele levanta, ele tenta fingir que vai fazer a charada, porém ela não acerta, ele simplesmente joga a charada em cima da mesa e desiste de tudo. Enquanto isso a Lily continua invejando o namoro dos dois e começa a ficar triste e decepcionada. Cada vez ela tá mais decepcionada com o namorado dela, que só quer saber de cavalgar na Lily e não quer brincar aí de jogos de charadas com ela, que é uma coisa muito importante pra um relacionamento. Dá pra perceber ali pelo outro casal feliz que eles estão se divertindo muito fazendo isso. E aí no anúncio seguinte nós temos os quatro novamente juntos, mas dessa vez em uma sala de cinema, assistindo um filme, obviamente. A Lily tá comendo pipoca e o namorado dela tá descalço. Por algum motivo ele tá descalço. E aí tudo tá seguindo bem, o namorado dela toca suavemente na mão da Lily, ela finalmente abre um sorriso pra ele, que não acontecia há muito tempo, fazia tempo que ela não olhava pra ele com uma cara de felicidade. Ele também solta um sorrisinho, só que esse cara tá sempre rindo, a vida dele é uma alegria sem fim. Mas em seguida nós temos o namorado da amiga dela também colocando a mão na perna da Lily. E meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O pior é que ela não tira a mão dele da perna dela, ela simplesmente aceita. E aí na sequência dessa história nós já temos... E aí na sequência da história, na sequência dos acontecimentos, nós temos já esse cara indo pro quarto com a Lily. Olha só, eles estavam saindo juntos e tendo um encontro, mas aí ela se assusta ao olhar pra dentro do quarto e fala pra ele esperar um segundo. Depois disso ela entra sozinha e deixa ele do lado de fora esperando. E aí em seguida ela começa a tirar todas as decorações, os quadros e tudo que ela havia feito pro cara que não é o namorado dela. É na verdade o namorado de uma amiga. Olha só a história sendo escrita aqui na nossa frente. O cara tava talaricando a Lily tava traindo o namorado dela. Então até aqui nós temos a Lily saindo com outro cara, que é o namorado da amiga dela, enquanto o namorado dela não sabe disso. E ela tinha até uma coxa de cama com a cara do maluco, pra vocês terem noção do quão insano isso tá ficando. Aí ela tira tudo, guarda tudo, mas o cara já estava com a porta aberta, olhando o que tava acontecendo. E aí ele se assusta porque o namorado da Lily, na verdade, estava sentado em uma outra cama o tempo todo. Então ela não entende nada, ela se faz desentendida pro namorado. O cara que veio com ela também não entende nada, o namorado dela não tá entendendo nada, ninguém tá entendendo nada aqui, mas o namorado dela simplesmente não liga e chama os dois pra cama. Ele gosta de ser corno. Dá pra ver que cada vez mais a vida da Lily começa a ficar um pouco mais conturbada e perturbadora, e cada vez mais os anúncios vão começando a ter um teor muito adulto. Na verdade, desde o começo tem um teor muito adulto, e a Lily também nunca consegue se satisfazer com nada, porque afinal de contas o namorado dela é um doente, os amigos dela são doentes, ela também tá ficando doente, e não é o doente de gripe, ela tá ficando doida, junto com todo mundo ali que convive ao redor dela. Ela fica se esfregando na máquina de lavar, ela tem um namorado machista e tá saindo com o namorado da amiga dela. A vida da Lily tá tomando rumos perturbadores, sabe? Tá tomando rumos estranhos. Ela tá seguindo por um caminho que ninguém conseguiria imaginar. Se você me contasse o começo da história da Lily, eu jamais imaginaria que chegaria nesse ponto. E olha que no começo tava tudo correndo bem, ela era só mais uma garota que não tinha amigos e levava uma vida tranquila, mas aos poucos a vida dela vai ficando cada vez mais caótica. Na próxima animação dessa saga, nós temos a Lily sentada em uma mesa e atrás dela está aquele cara com naipe de dançarino de tango, e ela tá tomando o que parece ser um vinho, uma cerveja ou alguma coisa provavelmente com álcool. Então de repente chega uma amiga dela, aquela mesma amiga que tava na curiosa animação da máquina de lavar roupa. Daí a amiga dela senta do lado da Lily e começa a conversar com ela, dando aquela cutucada com o cotovelo pra ela olhar alguma coisa. Então a Lily olha e lá está o namorado dela, aquele loiro padrão com a cara harmonizada, mas aí ela cutuca a amiga dela de volta e faz um gesto negativo com a cabeça, e em seguida ela faz um gesto muito simbólico com as mãos e com os dedos, aquele gesto que significa que alguma coisa é pequena, algo ali naquele cara que é o namorado dela é pequeno, não sei dizer o que afirmações são essas, mas parece ser uma referência aí de E a amiga dela começa a olhar pro cara com um tom de desprezo, mas então em seguida a Lily aponta com a cabeça pro cara que tá atrás dela, e aquele mesmo cara que ela tinha um monte de decoração dele no quarto, ele dá uma olhadinha de volta pra elas duas, e aí a Lily fica empolgada e faz um outro gesto com a mão, mas dessa vez um gesto de que o cara tem alguma coisa grande, verdadeiramente enorme. Enquanto isso a amiga dela olha assustada pra eles dois, e na sequência disso, seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos aí das animações, nós temos a amiga dela sentada do lado desse dançarino de tango,
muito, sei lá, o cara nem deve ser dançarino de tango, na verdade, mas ele parece muito dançarino de tango. Mas a Whitney, que é amiga da Lily, tá olhando descaradamente pra calça desse cara. Enquanto isso, ele tá se fazendo aí de distraído, fingindo que não tá vendo ela olhando. Até que em algum momento ele olha de volta, ela encara ele nos olhos e aí começa a apontar pra calça do cara e fazer um gesto de uou, é muito grande mesmo. E o cara olha pra ela dando uma risadinha e concorda com ela. Ele fala, é grandão realmente. Daí do nada ele pega uma berinjela que ganhou um prêmio de primeiro lugar. E é uma berinjela gigante, tanto que a menina olha espantada, assustada com o tamanho da berinjela dele. E então na sequência é mostrado o namorado da Lily com uma berinjela bem pequenininha numa bandeja. Então elas estavam falando o tempo todo das berinjelas e não de outra coisa aí que vocês podem ter imaginado. Com certeza essa história e essa animação de Lily's Garden é algo que mexe com a imaginação das pessoas. Isso provoca alguns pensamentos férteis na cabeça das pessoas que têm mente fraca e só pensam besteira. Elas estavam se referindo às berinjelas dos caras. Continuando a história da Lily, agora nós temos um momento em que ela está triste e abalada, segurando um termômetro na mão que mostra que ela está com 2 graus de temperatura. Então ela fica triste e começa a chorar, soluçando, porque ela provavelmente está gripada ou algo assim. Eu acho que todo mundo sacou que é mentira o que eu tô falando, né? Pros idiotas que não pegaram a piada. Ela tá vendo um teste de gravidez que deu positivo e por isso ela tá completamente triste, com razão. Então ela fica triste no carro, fica triste no hospital, fica triste no supermercado e no final ela está deitada no sofá, só que ela também tá triste e muito abalada, porém comendo sorvete, então menos mal. Bom, então agora que a gente já viu todas as animações até aqui, a gente pode tentar recapitular tudo o que aconteceu pra tentar entender uma parte da história da Lily. Nós vimos que no início de tudo a Lily era uma garota normal, aí provavelmente com seus 20 e poucos anos, e ela tinha acabado de mudar de cidade, então ela não conhecia ninguém e tinha contato com poucas pessoas por ali. Seguindo a história do jogo que eu joguei, ela herdou a propriedade de uma tia dela e por isso ela havia se mudado, então agora ela estava tentando se adaptar a esse novo ambiente pra onde ela tinha ido. Mas então algumas coisas começam a acontecer com a Lily a partir daí, ela começa a conhecer pessoas, sair com alguns caras, em algum momento ela arranja um namorado que parece que saiu de algum filme de Hollywood, porém o cara é um babaca machista que não trata a Lily bem e simplesmente não liga pra nada do que ela faz ou demonstra. Então acontece algo suspeito em algum momento, ela é insatisfeita em como o galã tratava ela, começa a praticar algumas coisas incomuns e até mesmo a sentir prazer com coisas estranhas, tipo uma máquina de lavar. Ela relata isso pras amigas dela e assim cada vez mais os círculos de amizade dela vai expandindo. E em seguida ela conheceu um casal e começou a talaricar o namorado da amiga dela, mas não era uma talaricagem normal porque a Lily ficou obcecada pelo cara, a ponto de fazer até cartazes e uma coxa de cama pra ele. O namorado dela descobre isso, mas não liga muito porque pelo visto ele gosta de ser corno e tá tudo bem. Mas no final dessa saga Lily descobre que tá grávida e acaba assim entrando em um estado de tristeza profunda porque o filho é do namorado babaca dela, ou será que é porque ela sabe que o filho é do dançarino de tango? Talvez ela nem saiba de quem é o filho de verdade ou simplesmente não tá preparada pra isso. O que será que vai acontecer daqui pra frente na história da Lily? Bom, a gente vai descobrir isso no próximo vídeo dessa saga. Ainda tem muita coisa mesmo pra gente ver disso aqui. Eu fiquei um pouco em choque quando eu comecei a ler e acompanhar essas animações de Lily's Garden e ver que realmente tem uma história por trás disso tudo. Isso me deixou um pouco empolgado pra gravar esse vídeo, mas como é um universo inteiro, não tem como eu falar de tudo que acontece em um vídeo só. Além das animações, ainda tem um jogo que conta uma parte da história da Lily de forma separada, e eu comecei a jogar o jogo, então eu tô tentando preparar todo o material pra inserir ele junto das histórias das animações. Então em breve a gente tem a continuação dessa saga. Enfim, galera, eu espero que vocês gostem dessa saga de Lily's Garden e continuem acompanhando. Se você puder compartilhar e deixar um gostei aí no vídeo, isso vai ajudar bastante. É um pouco de trabalho reunir tudo isso e mostrar as coisas de uma forma que vocês entendessem a ordem cronológica dos acontecimentos. Muito obrigado por assistir. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Valeu!